Olá, tudo bem? Farei agora uma pequena introdução antes de iniciarmos os conteúdos desse canal. O que a Bíblia diz? Em termos demográficos, há uma estimativa hoje que há um total de mais de 7 bilhões e 700 milhões de humanos vivendo no planeta Terra, onde a cada instante cresce esse número. E desses 7 bilhões e 700 milhões de pessoas, cerca de 2 bilhões e 300 milhões de pessoas se identificam como cristãos. E o que mais me entristece é que muitos que se identificam como cristãos não são verdadeiramente fiéis a Deus, e é só observar seus comportamentos. O Brasil hoje figura na lista dos maiores países cristãos do planeta, com aproximadamente 175 milhões de seguidores de Jesus, atrás apenas dos Estados Unidos. Nós que moramos no Brasil temos razões o suficiente de que esse número é superficial e esses quase 175 milhões de cristãos, na sua grande maioria, não são verdadeiramente fiéis aos ensinamentos de Jesus Cristo. E não precisa ir muito longe, é só reparar o dia a dia da sociedade. A cada dia sobe o número de homicídios, suicídios, feminicídios e de divórcios. Há também vários tipos de segregação e discriminação social, por exemplo. O crescimento de discursos de ódio é preocupante. Milhões de pessoas estão morrendo sem ter o conhecimento raiz bíblico, sem a chance de responder com fé e arrependimento à mensagem da cruz de Cristo. Por esses motivos, me atrevo a perguntar: podemos confiar na Bíblia? Confiança é um ingrediente essencial em qualquer relacionamento, não é? Confiar significa aceitar algo por aquilo que afirma acreditar. É agir acreditando nesse algo, custe o que custar, fazendo muitas vezes parte de nossas vidas. E é da mesma forma que devemos confiar na Bíblia, que ela é um instrumento da palavra de Deus para a vida do ser humano. E quando afirmamos isso da Bíblia, estamos dizendo que a consideramos e que a sua leitura é uma prática fundamental para se relacionar com Deus, porque é na Bíblia que contém um conjunto de princípios e de bons costumes para o ser humano viver o hoje, e devem ser levados rigorosamente e urgentemente em conta. Os conteúdos postados nesse canal, O que a Bíblia diz, tem como objetivo fazer você pensar antes de qualquer decisão que você venha tomar em relação à sua espiritualidade, levando em consideração algumas coisas essenciais para um bom relacionamento sincero com Deus. Como, por exemplo, crer em palavras de qualquer pessoa, instituição religiosa, seitas ou até qualquer cidadão que se intitula homem ou mulher de Deus, porque todo ser humano tem a obrigação de consultar antes o manual que Deus deixou aqui na Terra para a humanidade, que é a Bíblia Sagrada. Se adotarmos essa linha de raciocínio em nossas vidas, estaremos de alguma forma nos blindando de qualquer charlatanismo, de qualquer ideologia ou visões humanas que venha a falar sobre a doutrina e os ensinamentos de Jesus Cristo, e também de qualquer engano religioso. Se não tomarmos esse cuidado e seguir essa linha de raciocínio, teremos conflitos em nossa crença e que irá influenciar em muito em nosso relacionamento com Deus. Temos que ter um princípio a ser seguido sim, quando o assunto é Deus, a Bíblia, Jesus Cristo e o Espírito Santo. E é por isso que nasceu esse canal, O que a Bíblia diz. Mas, infelizmente, eu tenho a consciência de que esses estudos não serão para todos. Os estudos que estamos e iremos disponibilizar através desse canal somente irão servir para aquelas pessoas que realmente têm interesse em aprender mais sobre a Bíblia, seu contexto e que se identificam, têm um relacionamento com Deus e são conectadas com Deus. As aulas desse canal, O que a Bíblia diz, são totalmente baseadas nas Escrituras Sagradas, e é por esse motivo que aqui não se fala em nenhuma religião humana. E antes de iniciarmos a primeira aula, você tem que saber que esses estudos postados nesse canal são aprofundados e completos, e estudando todas as aulas, além de lhe trazer conhecimento, lhe trará mais sentido em sua vida.
porque somente assim você aumentará a sua capacidade de aprendizado e exatidão no conhecimento bíblico, e além também de proporcionar a você um relacionamento melhor com Deus. Agora, iremos entender mais sobre a Bíblia e o seu contexto. Vamos lá? O que a Bíblia diz? Entendendo mais sobre a Bíblia e o seu contexto, a inspiração e a autoridade da Bíblia. A maioria dos estudantes da Bíblia, em algum momento, pondera a grande pergunta: a Bíblia é mesmo a palavra de Deus, exata e sem erros? Outras perguntas possíveis podem ser resumidas da seguinte maneira: podemos confiar que a Bíblia fornece informações específicas e precisas sobre Jesus e a sua igreja? Ou uma orientação exclusiva da doutrina de Cristo e um padrão exigido por Deus de ética e moralidade? A Bíblia foi dada por Deus de presente para o ser humano e ela tem sido transmitida por gerações e preservada de modo digno e de confiança. Sendo assim, quando ela é transmitida corretamente e interpretada devidamente, a sua mensagem é o padrão moral exigido por Deus. Uma definição extensa de inspiração. A Bíblia foi dada por Deus através de inspiração, à medida que o Espírito Santo operou em homens escolhidos por Ele, revelando a eles os pensamentos de Deus e capacitando-os a usar as palavras adequadas para comunicar a verdade divina, sem erros. A palavra inspiração vem do latim, que significa respirar para dentro, in expiro, e de origem grega, expirado por Deus. Deus colocou o Espírito Santo nos escritores da Bíblia e através deles os guiou na redação da Bíblia. E a Bíblia mesma conta em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Reivindicações no Antigo Testamento. O Antigo Testamento faz mais de 3.800 reivindicações de que contém as palavras expressas de Deus ao seu povo. Essa declaração é feita no Antigo Testamento, em média de 2 a 3 vezes por página. O Pentateuco faz essa alegação mais ou menos 420 vezes, dizendo: disse o Senhor a Moisés, ou indicando que Moisés estava repetindo as palavras do Senhor. Vejam algumas escrituras de Êxodo, capítulo 17, versículo 14, ou capítulo 19, versículos do 6 e 7, ou capítulo 20, versículo 1, ou capítulo 24, versículo do 4 ao 7, ou também capítulo 35, versículo 29. A inspiração analisada com mais profundidade. Várias teorias de inspiração não se conformam com a ideia de inspiração que é afirmada na Bíblia, tanto explícita como implicitamente. A Bíblia, meus queridos e minhas queridas, é um livro divino e humano. Porém, algumas pessoas veem somente o escritor sentado em torno de uma mesa e escrevendo a Bíblia por vontade própria, vendo a Bíblia como um livro unicamente humano. Já outros retratam somente o Espírito de Deus, ditando palavra por palavra na consciência do escritor, e as veem a Bíblia como deve ser, um livro puramente divino. O correto é enxergarmos assim o escritor sentado em torno de uma mesa com o Espírito Santo revelando a verdade de Deus e principalmente supervisionando essa redação com as palavras do seu próprio vocabulário e do seu próprio estilo divino. Cada escritor transcreveu verdades que foram reveladas juntamente com fatos que ele já sabia. Ele só escreveu pensamentos e palavras aprovados pelo Espírito de Deus. Algumas provas da inspiração. Uma prova da inspiração da Bíblia é o notável fenômeno de sua sobrevivência, sua tradução e circulação.
A Bíblia sobreviveu aos elementos destrutivos do tempo. É verdadeiramente notável o fato de um livro antigo ter sobrevivido ao poder da degeneração e do descuido. Desde o tempo de Moisés até agora, se passaram mais ou menos 3.500 anos. A produção e circulação de livros escritos na antiguidade eram grandemente limitadas pelo fato desses livros serem totalmente produzidos à mão e, por consequentemente, terem uma tiragem restrita. Esses livros antigos enfrentaram, no decorrer de sua existência, incêndios, tempestades, insetos, deterioração natural do tempo, o descuido e o bolor. A sobrevivência da Bíblia, aliada à atestação de tantos manuscritos, versões e citações, é extraordinária. A Bíblia sobreviveu a grandes perseguições e críticas. Desde os dias dos imperadores romanos até o domínio comunista recente em partes do mundo, a Bíblia sempre foi vítima de tentativa de extermínio. Ela foi perseguida, proibida e queimada. Ela é o Marte dos livros, mas sobreviveu vitoriosamente e cresceu em influência e distribuição. E após um período de críticas destrutivas por filósofos antigos, a Bíblia experimentou 1000 anos de existência pacífica. Embora muitos provavelmente tenham sido privados do acesso à Bíblia por causa de perseguições e muitos, sem dúvida, tenham perdido a sua fé por conta de críticas hostis e opressões. Porém, a Bíblia ainda é o livro mais publicado que já se escreveu no mundo. A Bíblia também é o livro mais traduzido. A Bíblia foi o primeiro livro a ser traduzido. A Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico em 250 a.C. A Bíblia foi traduzida para línguas diferentes e parafraseada mais do que qualquer outro livro em existência. Esses fatos sustentam a reivindicação de que a Bíblia é inspirada por Deus. O único meio de se saber, meus queridos e minhas queridas, se um frasco de remédio é o que ele alega ser, é examinando o seu conteúdo, não é verdade? Um estudante só pode saber se a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus se esse estudante testar, examinar seu conteúdo. Por isso, desafiamos a você a ser um curioso, desprovido de qualquer crítica e com o coração e a mente aberta em estudar a Bíblia como ela é, porque acreditamos que a Bíblia é inspirada por Deus e fornece evidências plausíveis desse fato para aqueles que estão dispostos a investigar. E ela sobreviveu para contar a mensagem de Jesus Cristo e da salvação de geração a geração. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva em nossos canais no Facebook, Instagram, no YouTube. E é claro, ative o sininho para que você possa receber conteúdos bíblicos gratuitos toda semana. Muito obrigado e que Deus te abençoe.